Boa. Obrigada. Ok. Então, voltando. Água. Ela vai. Água, características gerais, 60% da matéria de um animal e 75% da matéria de uma planta. Que saco! Sua fórmula química é o H2O, então tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, igual está explicando aqui. E aí vai formar ligações covalentes, ligações iônicas. Vocês vão ver esse termo na química. Mas já adiantando que ligações covalentes é uma ligação entre um átomo polar e o outro apolar. Isso aí vocês vão ver direitinho na química, mas já te adianto que H2O possui ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio. Aqui o oxigênio e os dois hidrogênios aqui formando essa estrutura. A água é uma molécula polar. E por que é muito importante a gente saber isso? É uma frase que vai ficar aí na cabeça de vocês para sempre. Semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares vão dissolver moléculas polares. Moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares. O termo disso, o que precisa para uma molécula ser polar ou apolar? Mais uma vez, vocês vão ver na química. Por isso que é um pouco complicado eu começar a explicar essa parte, porque alguns termos vocês ainda não viram na química. E se eu adentrar muito nisso, primeiro que vai ficar uma aula super longa, e segundo que eu acho que pode confundir mais a cabeça de vocês. Então, anotem isso. A água é uma molécula polar, então ela vai dissolver moléculas polares. Quando vocês chegarem, né, na parte da química, que for explicar o que isso significa especificadamente, vocês vão lembrar, opa, a água é uma molécula polar, então moléculas polares vão dissolver moléculas polares. Um exemplo de um composto apolar, gordura, óleo, gordura, mistura com a água? Não, porque semelhante dissolve semelhante. A água não dissolve óleo, óleo não dissolve água, porque são duas moléculas diferentes. Uma é polar, que é a água, e a outra é apolar. E algo muito importante da gente ver isso, vocês estão vendo isso aqui, esse círculo? A gente vai ver muito essa imagem aqui. Isso aqui, lembra que eu falei para vocês na aula passada da nossa membrana plasmática? A nossa membrana plasmática, gente, ela é feita de lipídio. O que é lipídio? Gordura. Ela é feita de gordura. Tá vendo isso aqui que parece um bichinho, uma cabecinha com duas perninhas? Isso aqui a gente chama de fosfolipídio. A gente vai estudar especificadamente ele na nossa aula de lipídio. Lembra que sempre que eu falar lipídio, eu estou me referindo à gordura. Sempre que eu falar de lipídio, então, eu estou me referindo à gordura. O fosfolipídio, ele tem essas perninhas e essa cabecinha. Essa cabecinha, ela fica voltada aqui, ó. Essa bolinha de dentro é a célula, é dentro da célula. E essa parte de fora é fora da célula. Gente, fora da célula e dentro da nossa célula é cheio de água. É cheio de água. Então, essas cabecinhas aqui, que fazem parte, né, da estrutura do fosfolipídio, que é esse bichinho com duas perninhas e uma cabecinha, essa estrutura, ela tem uma parte que a gente chama de hidrofóbica e hidrofílica. Prestem atenção. Fosfolipídio é essa perninha e essa cabecinha. Tudo isso é um fosfolipídio. A cabecinha, ela é hidrofílica e a perninha é hidrofóbica. O que é que isso significa? Hidrofóbica. Hidro vem de água. Fóbica de fobia. Eu tenho fobia de aranha, eu tenho fobia de barata, eu quero distância. Pânico, não quero nem ver perto. Então, hidrofóbica é aquilo que tem fobia de água. Lembra que eu falei para vocês que moléculas apolares não se misturam com moléculas polares? Então, as perninhas, elas são apolares. Elas não se misturam com a água. Tanto que, tá vendo que as perninhas, elas estão para dentro? Elas não estão em contato com a água. Ó, tá escrito aqui, ó, meio aquoso. O que que tá tendo contato com meio aquoso?
As cabecinhas. Aqui fora, meio aquoso. O que está tendo contato com o meio aquoso? As cabecinhas. As perninhas não estão tendo contato com o meio aquoso. Então, isso aqui, essas perninhas, elas são hidrofóbicas. E as cabecinhas, hidrofílicas. Filia, hidro de água, e filia, quem tem afinidade. Afinidade com água. Então, hidrofílica. A gente vai estudar só isso na aula de lipídio, mas eu precisava introduzir isso para vocês na nossa aula de água para vocês entenderem o termo hidrofóbica e hidrofílica. E isso não vale só para a nossa membrana. Isso vale para qualquer substância que seja hidrofóbica e hidrofílica. Eu dei o exemplo da nossa membrana, que é o mais comum. Carol, então quer dizer que toda molécula polar é hidrofílica? Sim. Molécula polar dissolve semelhante. Água. Água é polar, outra molécula polar, hidrofílica, tem parceria, tem afinidade. Então, toda molécula hidrofóbica é apolar? Sim. Hidrofóbica, tem fobia de água, não se mistura com água, então ela é apolar, ok? Mas na química tem um conceito para apolar e polar. O que uma molécula precisa ser para ser classificada como uma ou outra? Não é simplesmente mistura com água, não mistura com água. Claro que isso também. Mas tenha toda a estrutura do composto e tudo mais. Isso vocês vão ver na química. O que interessa para mim é isso: hidrofóbica e hidrofílica. Outro ponto. Tá vendo isso aqui? Isso é uma molécula de água. Aqui, ó, H2O. O H de uma molécula, ela vai atrair o oxigênio da outra. O oxigênio dessa molécula vai atrair um hidrogênio da outra. Essa disposição não é à toa. Olha minha setinha. Oxigênio vermelho atrai hidrogênio branco. Oxigênio vermelho atrai hidrogênio branco. Hidrogênio branco atrai oxigênio vermelho. Hidrogênio branco atrai oxigênio vermelho. Oxigênio atrai hidrogênio. Existe um tipo de ligação na química que a gente chama de ligação de hidrogênio. O que é isso? É quando o hidrogênio, ele se liga ou ao fósforo, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. O símbolo do flúor é F, o do oxigênio é O, e o nitrogênio é N. Então, a gente fala que ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está se ligando ao FON. Então, é flúor, oxigênio e nitrogênio. Eu falei fósforo porque eu confundi, mas fósforo, o símbolo é P, tá? Tem nada a ver. Fósforo P e flúor F. Então, quando o hidrogênio se liga a flúor, oxigênio e nitrogênio, FON, a gente fala que está realizando ligação de hidrogênio. Olha o hidrogênio aqui ligado com o oxigênio. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação forte. É uma ligação muito forte. E isso vai fazer muita diferença em um ponto muito importante, que é a estabilidade da água. A água é muito estável. A gente vai ver que ela tem uma certa dificuldade para mudar de estado físico, de mudar para líquido, para gasoso, para vapor. Existe temperatura alta, a gente vai falar sobre isso. E isso é graças a essa ligação de hidrogênio que mantém essa água forte. Gente, nosso corpo é pura água. Imagina se a molécula da água fosse uma molécula instável que facilmente se separasse e vaporizasse o nosso corpo, a água aqui no nosso corpo vaporizando. Isso não pode acontecer, certo? Então, essa propriedade é muito importante. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vocês podem dar um grito aí, que agora eu falei muito termo da química, que às vezes pode ter confundido. Mas aí vocês me avisam, pelo amor de Deus. Alguma dúvida? Ninguém mandou? Então, vou seguindo. Qualquer coisa, vocês avisam, tá? Continuando, então. Propriedades da água. Tensão superficial, alto calor específico, participação em muitas reações químicas, capacidade de dissolução, alto calor latente, difusão e vaporização, variação no teor de água no organismo. Vamos estudar cada uma delas. Primeira, tensão superficial. O que é isso? Tá vendo esse bichinho que tá aqui em cima da água?
Tá vendo que ele tá com a patinha em cima da água e parece que a água ela tá dando uma afundadinha para ele ficar em pé, mas a água não tá rompendo? Ele não tá afundando? Por que ele não tá afundando? Porque o peso desse inseto é muito pequeno e não é suficiente para quebrar essa tensão superficial. Lembra que eu falei para vocês das ligações de hidrogênio e também tem as ligações de polo, e as ligações de polo é o positivo atraindo o negativo, hidrogênio é positivo, oxigênio negativo, os opostos se atraem, oxigênio se liga ao hidrogênio. Então, são essas duas ligações que fazem essa molécula ser extremamente forte, uma molécula estável. A água, né, o conjunto dessas moléculas são fortes e estáveis. Então, essa força permite com que, dependendo do peso que tiver ali em cima da água, igual de um inseto que é mínimo, não quebre essa barreira. Ele consegue ficar ali em pé, porque gera uma coesão. Olha essa imagem que legal. Esse gifzinho aqui. Essa gota caindo. Parece que a água está quebrando, tá vendo? Esse quebrar da água é a quebra dessa tensão superficial, porque atingiu um peso que essa tensão não aguentou mais, né? Porque é tudo muito sensível. Mas parece que está quebrando, tá vendo? O que está quebrando é essa tensão superficial. Quando você cai na piscina de barriga, tá, e não machuca, quanto maior a área, quanto menor a área, menor a pressão. Maior a pressão, ok? Física, não é comigo. Mas, quando você bate de barriga na água, você sente a dor. Por quê? Você tá quebrando aquela barriga. Quebrando sua barriga também, porque machuca. Mas está quebrando aquela barreira da tensão superficial. Então, olha só. As gotinhas de água, elas se mantêm num círculozinho bonitinho por causa dessa tensão. As bolhas que a gente faz de sabão se mantêm nessa estrutura também por causa dessa tensão superficial, por causa dessa coesão. Então, olha só. Essa tensão é importante. Estabilização dos sistemas vivos. Então, como eu falei, a água que está no nosso corpo, ela precisa ser uma molécula estável, que tenha uma força, assim, suficiente para aguentar certas coisas. Claro que é uma força mínima, né, gente? A gente está falando de coisas muito pequenas do nosso corpo e não de uma barrigada. Claro que a barrigada, ela vai doer, mas ela vai quebrar a tensão na hora. Não vai, o cara não vai ficar lá boiando na água, assim, quando cair de uma vez na água. Vai auxiliar na subida da seiva bruta. O que é isso, seiva bruta? Quando a planta absorve a água pelas raízes, assim, isso é seiva bruta. Seiva elaborada é depois que ela realizou o processo dela. Seiva bruta é quando ela está absorvendo da terra. E ela não sobe, a água não sobe, por que ela não desmancha e cai? Por causa dessa tensão superficial. Então, olha, dois termos que é muito importante. A adesão entre a água e outro composto, coesão entre água e água. Então, isso aqui é uma coesão, ok? Capacidade de dissolução. A gente fala que a água é um solvente universal. Por quê? Ela dissolve praticamente tudo. Não é tudo, mas ela dissolve muita coisa. Então, a gente chama a água de solvente universal. Ela é uma molécula polar e dissolve compostos polares. Semelhante, dissolve semelhante. Qual que é a importância dessa capacidade de dissolução dela? Ela é um meio de reações metabólicas. Lembra o que eu falei para vocês de metabolismo? Olha os termos aparecendo aí. O que é metabolismo? Reações químicas, processos no nosso corpo. Então, essas reações, elas ocorrem... Qual que é o meio dessas reações? Água. Ocorrem na água. É um meio de transporte de substâncias, como, por exemplo, o sangue. O sangue, ele é composto por células, igual as hemácias, que está desenhado aqui, mas também é composta pelo plasma. O plasma é praticamente água. Então, o sangue tem muita água no sangue. Então, é um meio muito importante para sangue, seiva da planta, a nossa linfa, né, que do nosso sistema linfático, e também camada de solvatação. O que é isso? Tem um determinado sal e a água, ela consegue, tá vendo isso aqui? Protegendo, parece que está protegendo esse sal, e ela consegue formar essa camada, que a gente chama de camada de solvatação. Olha só como que é interessante. O cloro é negativo, certo? O que está apontado para o cloro? O hidrogênio, que é positivo. Olha só, os dois hidrogênios aqui virados para o cloro e o oxigênio, que é negativo, virado para o outro lado. Os opostos se atraem. Positivo atrai negativo, os hidrogênios ficam virados para o cloro.
Olha aqui o sódio, que é positivo. O oxigênio que está virado para o sódio. Negativo, o oxigênio, atrai o positivo do sódio. Enquanto o hidrogênio, que é positivo também, repele. Positivo, repele positivo. Ele está virado para fora. Ok? Então, eles criam essa camada de solvatação. Deixa eu ver se teve dúvida. Ou tá muito fácil, ou vocês estão boiando, pelo amor de Deus. Vocês dão um grito, vocês ficarem com dúvida. Ai, toda hora eu faço isso, eu clico no negocinho. Então tá. Alto calor específico. O que é calor específico? Resumindo, calor específico é a quantidade de calor necessário para poder aquecer alguma coisa em 1 grau Celsius. Então, qual que é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa? Eu preciso de 1 caloria, que é a unidade de medida de calor, para poder aquecer a água de 14,5 graus para 15,5 graus. A mesma quantidade de água, eu preciso dessa quantidade de calor para poder aquecer essa água em 1 grau. E olha só, isso aqui provavelmente vocês vão ver muito na geografia. Não sei se vocês já repararam. Quando a gente vai para a praia, durante o dia, de um dia muito ensolarado, a areia está pelando. Enquanto a água está mais fria. Por quê? Gente, a areia tem um calor específico menor. Ou seja, ela precisa de menos calor para poder aquecer a sua temperatura. Como assim? Se eu der 1 caloria para a água, ela vai aquecer em 1 grau. Se eu der 1 caloria para a areia, ela vai aquecer mais, porque a quantidade de calor que ela precisa é menor. Não sei quanto que é e não é relevante para a gente saber, mas vamos supor que seja meia caloria. Com 1 caloria, a água aquece 1 grau e a areia aquece 2 graus. Então, a areia ela é muito mais quente do que a água durante o dia. Durante a noite... e outro detalhe muito importante. A água, ela demora a absorver e demora a... como é que fala? Expelir esse calor. Demora a liberar esse calor. A areia, ela absorve mais rápido e libera o calor mais rápido. O que significa? Durante a noite, a água, ela ficou o dia todo absorvendo aquele calor. Então, ela demorou a absorver, demorou a tarde toda para absorver, mas chegou à noite, ela já tinha absorvido tudo. Então, a água está quente. A areia, que já tinha absorvido e já tinha liberado a água, porque ela também libera a água, o calor, porque ela também libera esse calor mais rápido. Então, a areia está fria e a água está quente. Aí, durante o dia, acontece o processo de novo. A água, ela já está fria, porque ela já liberou o calor que ela tinha absorvido durante o dia anterior. Aí, ao longo do dia, ela vai absorvendo o calor aos poucos, enquanto a areia está lá. Tá que absorve, tá que absorve, tá que absorve. Aí, vai chegar durante a noite, a água já absorveu tudo, e a areia que já tinha absorvido, já liberou, e ela está mais fria que a água. Qual que é a importância disso? Homeotermia. Falei para vocês disso aula passada, na nossa aula sobre homeostase, né, sobre as características gerais. Imagina, gente, nosso corpo, que tem muita água, 60%, 70% de água, se ele aquecesse muito rápido, a gente ia desnaturar as proteínas. O que é que isso significa? Quando a gente tiver aula de proteína, a gente vai ver que as proteínas, elas têm uma temperatura específica dela. Se tiver uma temperatura diferente daquilo, ela desnatura, ou seja, ela perde a sua função, perde a sua estrutura e perde sua função. Se o nosso corpo, quando a gente está num calorão de Patinga, se a nossa água do nosso corpo aquecesse muito rápido, as nossas proteínas iam desnaturar, porque elas iam entrar em uma temperatura muito mais alta que o normal e iam desnaturar, iam perder sua estrutura e iam perder sua função. Isso ia causar um problema imenso. Então, essa homeotermia é de extrema importância. O alto calor específico, ele é de extrema importância para isso. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Ok. Seguindo, então. Alto calor latente de fusão e vaporização. O que é calor latente? Quando a gente fala calor latente, isso vocês vão ver na física, e quando a gente fala calor latente de fusão e de vaporização,
significa quando a água, ou o outro determinado outro composto que vocês estão falando, no caso aqui é da água, ele muda seu estado físico. Então, calor latente de fusão significa quando a água está no estado líquido e congela, vira sólido, vira gelo. E calor latente de vaporização é quando a água está líquida e vira vapor. Ela se aquece e ela vira vapor, vaporiza. E o fato dela ter alto calor latente de fusão e de vaporização também está muito ligado ao alto calor específico. Necessita de altas temperaturas para poder passar do estado líquido para o vapor ou do líquido para o sólido. Então, você precisa aquecer a água até 100 graus para ela vaporizar e você precisa esfriar a água até 0 graus para ela congelar. Então, devido ao fato delas terem essas moléculas muito coesas, é muito difícil alterar a estrutura dela para ela poder, ou você quebrar elas para ela vaporizar, ou você alterar a estrutura dela para ela poder congelar e virar gelo. E isso é muito importante pelos mesmos motivos de alto calor específico. Homeotermia, vai evitar a morte de animais aquáticos em águas congelantes, porque olha só, esse cara que está pescando, a água de cima congelou, tá vendo? Só que como ela tem um alto calor latente de fusão, como tem uma camada de gelo aqui protegendo, ela vai, assim, custar muito e não vai congelar, porque aqui vai estar mantendo uma temperatura suficiente para ela permanecer líquida. Então, aqui os animais conseguem viver na água líquida, né, e não na água congelada. Então, ele está aqui pescando, fez um buraquinho aqui no gelo para pescar os peixes que estão vivos aqui na água. E outra coisa também, vai evitar hipertermia, pelo motivo que eu falei aqui para vocês. Imagina se o nosso corpo aquece muito rápido e vaporiza. A água do nosso corpo vaporiza por causa de altas temperaturas. Isso não dá. Então, esse alto calor latente de fusão e vaporização é extremamente importante. Outro ponto, participação em reações químicas. Existem dois tipos de reações químicas que envolvem a água. Síntese por desidratação e hidrólise. Olha só. Síntese por desidratação. Desidratação não é quando você perde água, desidrata, perde água, perde uma molécula de água. Pensa nesse sentido. Então, olha só, aqui você tem 2 aminoácidos, lembrando que aminoácidos é aquilo que forma uma proteína, tá? A gente vai ver isso direitinho, é só para vocês não ficarem perdidos. A gente tem 2 aminoácidos que eles vão se juntar para poder formar essa proteína. Então, esses 2 aminoácidos, para se juntar, eles vão tirar um oxigênio e um hidrogênio do aminoácido 1 e o hidrogênio do aminoácido 2. Vai tirar esses 3 átomos aqui e vai formar a água. Vai perder uma molécula de água. Olha só. Esse carbono aqui, que estava ligado ao oxigênio, se ligou a esse nitrogênio aqui, ó, o roxinho. O carbono se ligando ao nitrogênio. Perdeu uma molécula de água. Síntese por desidratação. Hidrólise. Semana passada eu falei para vocês. Lise significa quebra. Lise, quebra. Então, hidrólise é quando você tem quebra da água. Você tem a água já, mas aí você quebra ela. NH3 mais H2O. Olha só, o NH3 ganha um hidrogênio, ó, de NH3 passa para NH4, ele ganha um hidrogênio, e aí fica só o OH, fica só um O e um H. Te perdeu essa água, passou um hidrogênio para cá e liberou um OH. Hidrólise, ok? Então, seguindo. Nossa última propriedade. Variação no teor de água no organismo. A gente tem 3 pontos importantes que podem variar o teor de água no nosso organismo. Espécie, atividade metabólica e idade. Espécies diferentes, logicamente, têm teores de água diferentes. Então, eu que sou ser humano, eu tenho 60% de água no meu corpo. Uma água viva é 98% de água no corpo. Assim como outras espécies de animais vão ter outras quantidades de água no corpo. Então, vai variar de acordo com a espécie. Atividade metabólica. Gente, lembra que eu falei para vocês na aula passada que metabolismo são reações químicas, certo? Certo. E eu acabei de falar para vocês que a água ela participa de inúmeras reações químicas. Então, não faz sentido você pensar que quanto mais reações químicas,
mais água vai precisar. Quanto mais reações químicas, maior o metabolismo. É porque aquele órgão, aquele tecido, ele exige muita reação química. Então, quanto maior a atividade metabólica de algum tecido, de algum órgão, de alguma coisa no nosso corpo, maior o número de reações químicas e maior a quantidade de água, certo? Então, por exemplo, o encéfalo, que faz parte aí do nosso sistema neural, tá ali no nosso cérebro e tudo mais. Gente, a gente tá aqui, ó, realizando, eu tô aqui dando aula para vocês, meu cérebro tá a mil, fazendo um tanto de reação química. Vocês estão aí prestando atenção em mim, e meu cérebro tá, o cérebro de vocês tá aí, ó, fazendo um tanto de reação química. Então, a gente tem 90% de água no nosso encéfalo, por exemplo. E nos nossos ossos, que também tem reação química, mas é menos, a gente tem 40% apenas de água. Mais uma vez, não precisa ficar preso nessas quantidades. É só para exemplificar para vocês. Vocês não vai cair no Enem. Quantos por cento de água tem nos ossos, quantos por cento de água tem no encéfalo, tá? Mas pode cair que a variação do teor de água, ela depende da atividade metabólica, por exemplo, tá? E outro ponto que é muito interessante, a idade. Gente, quem que tem maior metabolismo? Jovem ou idoso? Ou adulto? Jovem. Não é à toa que uma criança consegue correr para lá e para cá, enquanto eu, com 19 anos nas costas, ainda nova, mas não aguento nem subir uma escada que já tô morrendo. E minhas primas vão lá, para lá e para cá, vamos, Cacá! Corre, Cacá! Vamos ficar de piscina de Cacá! E eu tô tipo assim, pelo amor de Deus, cansei. Eles têm um metabolismo muito maior. A gente não fala que criança tem metabolismo acelerado? Reações químicas o tempo todo, tá fazendo treino o tempo todo, ativo o tempo todo, correndo o tempo todo, para lá e para cá, enchendo o saco o tempo todo. Então, eles têm maior metabolismo e precisam de mais água. Uma coisa muito interessante é que eu coloquei essa imagem aqui para vocês perceberem. Pessoas mais velhas têm a pele um pouco mais mochigantinha e tal, vovó gostou de pegar assim no braço da vovó. Adoro. E aí, se vocês perceberem, façam um teste aí na casa de vocês. Pega aí, pode ser a mãe, o pai, o vovó, qualquer pessoa mais velha. Se você pegar, assim, por exemplo, o braço da pessoa e levantar assim, ó. Tá vendo que você puxa a pele? Quando você puxa a pele, ó, minha pele com 19 anos nas costas apenas, ó, volta rapidinho. Tá vendo? Volta a minha pele normal. Se eu fizer isso no braço dos meus pais ou no braço dos meus avós, principalmente, vai dar mais diferença ainda, a gente vai demorar muito para voltar. Vocês vão perceber isso, vai demorar muito para voltar, tipo, se comparado com o nosso, assim. Ó, rapidinho, tá vendo? Rapidinho. Agora, se for num braço de uma pessoa mais velha, demora mais para voltar, porque teor de água é diferente. Tem influência. Então, quando vocês tiverem aí contato com alguém um pouco mais velho, os pais, alguém que mora com vocês, não sei, pega o braço dele e faz assim, ó. Você vai ver a diferença, principalmente em idosos. Essa diferença, ela é maior, tá? Sais minerais, deixa eu ver se tem. Gente, alguma dúvida? Água foi isso. Água é muito simples. Alguma dúvida com água? Todo mundo entendeu? Eu falei muita coisa de química, eu sei. Mas tá tranquilo para todo mundo? Agora que eu vi que a Graça também tinha falado. Ai, eu amo muito som. Nenhuma dúvida, gente? Tranquilo? Então tá. Então, ok. Vocês estão falando que entenderam, né? Eu acredito. Então, agora, sais minerais. Igual eu falei para vocês, sais minerais é muito complicado de explicar. Meu professor, quando ele ia explicar sais minerais, ele pegava várias pessoas, e algumas pessoas ele colocava o símbolo do sal mineral, em outras colocava a função. Aí, tipo assim, a gente tinha que formar duplas, de acordo com o símbolo e a função, de acordo, né, com o que a gente está na mão. Mas isso aí é aula presencial, saudades. Não tem como eu fazer isso com vocês. Aqui eu coloquei só 5, gente, tem muito mais. Se vocês forem abrir uma tabela, tem muito mais. Mas esses são muito importantes porque a gente vai ver eles ao longo de muito tempo. Então, por exemplo, o sódio, o símbolo dele aqui químico é Na. É muito importante na bomba de sódio e potássio, assim como, logicamente, potássio. Bomba de sódio e potássio, sódio e potássio. E eles são muito importantes nisso. Não vou especificar exatamente o que é isso, porque vai chegar a hora, nosso tempo está quase batendo aí. Então, eu não vou falar agora o que é isso, mas coloque na cabeça de vocês. Bomba de sódio e potássio, bem fácil, né? Sódio e potássio. O ferro, transporte de oxigênio que vai compor as hemácias. Muito importante. Falta de ferro causa
Anemia, muito importante. Transporte de oxigênio compõe as hemácias. As hemácias, que são as nossas células do sangue, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Se o ferro, ele compõe as hemácias, se eu não tenho ferro, eu prejudico as minhas hemácias. Se as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio, eu prejudico o meu transporte de oxigênio, ok? Flúor, constituinte dos dentes. Cálcio, constitui tecido ósseo, os nossos ossos, né, a tal da osteoporose. Auxilia na contração muscular. Então, contração muscular, o que é isso? Quando eu faço alguma contração. Então, por exemplo, quando eu mexo meu braço, mexo minhas mãos, mexo qualquer coisa que tem músculo no nosso corpo, que é o corpo inteiro, eu estou fazendo uma contração. Contração não é simplesmente você ir na academia e pegar lá o peso e ficar lá, malhando. Muito tempo que eu não faço isso, inclusive. Não é só isso. Eu estou gesticulando aqui, eu estou escrevendo e eu estou contraindo. O cálcio é muito importante para isso. Engasguei. E a coagulação sanguínea. O que é coagulação sanguínea, gente? Sabe quando vocês machucam e sangra? Sangra, até que para de sangrar. Por que coagulou? Falei, comentei, acho que eu não comentei com vocês, né? Das nossas plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Que é quando você para de sangrar porque o seu sangue coagula e forma ali a proteção com várias proteínas e tudo mais para você parar de sangrar. Quando você tem falta de cálcio ou de plaquetas ou alguma coisa que ele influencia na coagulação sanguínea, seu sangue não vai parar. Você vai ficar sangrando, sangrando, sangrando. Isso pode causar uma hemorragia. É bem grave. Então, o cálcio é bem importante para isso. Infelizmente, não tem mais o que dizer. É muito difícil, assim, falar igual eu disse para vocês. Mas, duas questõezinhas aí para vocês fazerem e me mandarem a resposta aí no chat. Vou dar 3 minutinhos, igual do Enem. Leiam e aí vocês mandam aí. E já temos resposta. Deixa eu ver como é que tá a galera aí. Todo mundo, pessoal que mandou letra E. Muito bem, letra E. Alta capacidade térmica e é um solvente de muitas substâncias. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100? Ano passado teve gente que marcou essa questão. Inclusive, eu coloquei a mesma, porque eu acho ela muito interessante, porque eu acho que pode confundir algumas coisas. Questão da UTFPR. Não é entre 0 e 100, né? O ponto de ebulição é 100, não é entre 0 e 100. É um solvente limitado? Jamais, é só o solvente universal. Então, ele é muito importante. Suas moléculas são formadas por hidrogênios e é de disposição linear, é formada por hidrogênio e oxigênio, e sua disposição é angular. Não citei isso para vocês, porque isso é muito da química, eu não quis adentrar muito, mas é angular. Possui baixo calor específico, a gente já exclui. Última questão para fechar, rapidinho. Leiam aí rapidinho e só mandem o gabarito.
A gente já teve resposta. Essa questão é bem rapidinho. Ixi, eu misturei o Zé aqui. Ah, mas aqui, ó, 710, 711, a galera mandando aí. Eu acho que é dessa, né? Mas é, gente, a letra E mesmo. As duas foi E, eu dá para confundir. Mas a letra E é ferro. Acabei de falar para vocês, né, do transporte de oxigênio que compõe as hemácias. Letra E. Normalmente assim, um dos que mais caem junto com sódio e potássio, por causa da bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver ela bem explicadinho daqui a um tempo, tá? Então foi isso. Tá bem em cima. A aula de hoje foi essa, sobre água e sais minerais. Lembrando para vocês que o dia da minha aula normalmente é quarta, 7 horas, mas hoje eu substituí o Goldin. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, ótimos estudos para vocês. Arrasem. E é isso. Beijos. Obrigada.